Salve galera, tudo jóia? Vinícius na área e eu tô aqui para te convidar para o desafio Photoshop Descomplicado, junto com o photoshopeiro, o Josh. Logo em sequência você vai ter a aula do Josh, onde ele pega uma foto que foi tirada com o próprio celular do Energético Monster e ele faz uma manipulação e ele ensina nessa aula. E o desafio é justamente você pegar essa mesma foto e fazer uma criação totalmente sua e única e concorrer aos prêmios. É só seguir, né, as instruções lá do nosso post do Instagram. Então assiste a aula aí e bora participar, bora estudar, bora aprender. Tamo junto! Salve galera, agora aqui na videoaula eu vou estar passando para vocês o desafio. É um desafio bem simples, é um desafio leve, no qual eu vou querer passar o máximo de informações no mínimo de tempo possível. Até porque eu falo que é leve e no sentido de que não é maçante, é gostoso de fazer, porém você tem que estar muito atento a todos os detalhes. Lembrando, o desafio ele não é para mostrar quem é melhor ou quem é pior, ele não é para mostrar quem tem o melhor equipamento ou o pior equipamento, ele é para mostrar os níveis e diferenças de criatividade de cada um que vão estar executando esse desafio. Aviso desde já, esse vídeo aqui, essa videoaula ela não vai ter cortes, essa videoaula aqui tá sendo feita direta, até porque eu quero mostrar que por muitas vezes a gente também falha, a gente também acaba passando alguma coisa despercebido. Eu quero que vocês vejam isso, tá? Então, para começar aqui, gente, eu vou estar explicando um pouquinho do que é o projeto. A ideia é fazer um desafio na qual vocês escolheram um produto que foi um Monster, uma lata de Monster, e esse Monster, cara, a gente vai fazer o trabalho de manipular ele, de retocar e ambientar para uma foto comercial ou para uma foto de propaganda, né? Eu tentei fazer, eu já produzi o material, né? Anteriormente, fiz de uma forma mais simplificada, e a minha ideia é o quê? Permitir que você, que apenas com o seu celular ou com qualquer outro tipo de ferramenta, possa executar um trabalho sem receio. Para falar a verdade para vocês, eu tirei a foto com o iPhone 6S, com alguns anos já de vida aí, vida útil, e tive um resultado bacana até. Cara, gostei muito, espero que vocês também gostem. A foto original é exatamente essa daqui que está na minha tela, galera. Essa é a foto que eu tirei no mercado. Essa foto foi, não sei se foi essa, mas uma dessa parecida com essa foi pro Story para vocês escolherem. Lembrando, é a mesma foto, galera. Vocês podem ver que há pontos de retoque, me deram um pouco de dificuldade no início por se tratar de uma foto que necessitou bastante cuidado, bastante atenção na hora de retocar, na hora de alinhar. Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro passo é a gente estar recortando essa lata, tá? A gente recorta a lata. No meu caso, eu usei a Pentul e eu recortei toda a minha lata. Eu comecei pela lateral. Aqui eu vou fazer um recorte bem simples para vocês entenderem. Eu fiz esse processo de lateralizar o recorte da lata. E finalizando o recorte, eu subtrair uma nova layer com essa lata aqui avulsa. Ou seja, a minha lata ficou dessa forma, galera. Vou até deixar ela horizontal aqui para vocês. Essa lata, ela obviamente não ficou perfeita, né? Na foto, até porque eu falei que seria uma foto genérica, a gente transformaria até com uma foto genérica em algo bacana. Então basicamente ficou assim. Essa é minha lata agora, né? Dá pra ver melhor assim. O que dá pra fazer com uma lata recortada assim, galera? Pô, vocês podem ver que ela tem bastante deformidade aqui nas laterais. Ela tá no ângulo de baixo pra cima aqui, né? Esse ângulo aqui, ele atrapalha um pouco, dependendo do que você quer fazer com a sua foto. Mas em outros pontos ele até ajuda, dá uma imponência na lata. Só é preciso causar esse efeito alinhando um pouco as pontas. A gente pode ver que está um pouco desalinhado. Então vamos lá para a tela onde eu estava lá.
do projeto original. Vou estar mostrando um pouco todas as layers que eu utilizei. Foram bastante, tá? Porque eu quis brilhantar com algumas coisas. Vai a critério de vocês. Lembrando, o desafio não é para saber quem fez mais ou fez menos. É quem foi mais criativo, é quem teve a mentalidade de usar o setup que tem para isso. Utilizei várias e várias e várias layers, várias repetições, repliquei muita coisa que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Eu reduzi um pouco do tempo de aula, deixando pronto. E basicamente eu vou mostrar passo a passo como eu fiz. E não vou produzir outra peça, porque eu já tenho uma produzida aqui e vocês vão entendendo como é feito e vão replicar isso. Para que vocês entendam, tá bom, gente? Essas aqui são todas as layers que eu utilizei. Se for ver, é até razoável a quantidade. Mas vamos lá. Essa aqui é a minha Monster, a minha lata, que estava ali na outra tela, que vocês acompanharam. Aqui eu vou alinhar ela numa altura adequada. E galera, o primeiro passo que eu dei é exatamente esse aqui. Eu passei a alinhar aqui na diagonal mesmo da sua própria marcação aqui. Eu comecei a alinhar o ponto onde ela ficaria horizontalizada, certinho, sabe? Eu acompanhei aqui. Se vocês quiserem usar uma guia, vocês podem, tá? Puxar uma linha guia, mas eu não utilizei, tá? Vai a critério de cada um, como eu falei. Procurei não distorcer muito o tamanho da lata, né? Porque imagina que horror você, sei lá, ter que trabalhar com proporções assim. Eu acho que não condiz, tá? Eu realmente dei uma distorcida, mas foi por puro ajuste. Até porque a minha imagem final necessitava disso. Mas vamos lá, a gente ajusta os pontos que a gente vê que tem dificuldade de interpretar o que é o que, por que tá assim, e ver até onde fica adequado pra gente. No meu caso, eu acho que aqui, ó, eu até consegui dar uma melhorada. Não vai ficar tão perfeito quanto a outra que eu fiz com mais tempo, tá? Mas a explicação é exatamente a mesma. E galera, próximo passo, a gente vai estar vendo pontos de retoque para nossa imagem. Como assim pontos de retoque? Notem que no ambiente que eu tirei, assim, gente, muito hipoteticamente, vocês vão literalmente ir lá no mercado e tirar foto no próprio mercado. Assim, eu fiz para mostrar o quão simples é fazer esse processo. É um processo tranquilo, é um processo rápido. Eu não precisava nem ter pago por esse monstro. Eu comprei por livre e espontânea vontade, porque eu fiquei com vontade. Mas eu não comprei, não precisaria ter comprado, como eu fiz lá. E essa é uma dica que eu dou para vocês. Vocês podem ir produzir uma foto dessa sem precisar nem ter o produto na sua mão. Vai até o mercado e produz lá mesmo o seu material. E meu, ninguém me implicou com nada. Tirei foto do produto, fiz brincadeira, fiz ali, gravei o story, gravei tudo. Então vamos lá. Aqui está minha foto, ambiente do mercado. Aqui, por ser um objeto reflexivo, ele acabou pegando grande parte da minha mão. Aqui a gente pode estar vendo a lateral da lata. Esta parte aqui é minha camiseta. Pegou todas as listras, eu estava de camiseta listrada. E aqui os meus dedos que estavam circulando a lata. Toda essa área lateral direita. Logo acima a gente vê pontos de iluminação do próprio mercado. E dá para ver meio que ao fundo, um pouco apagado, assim, as prateleiras e o corredor. Meu, mas tem que observar muito para isso. Em casa, com um mini estúdio, ou com um fundo preto, ou com qualquer coisa, você não teria esse problema e sua produção seria muito mais rápida. Lembrando, em site, faça sem gastar dinheiro. O que você tiver é o seu setup. Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem um pouco de ponto de iluminação quebrando um pouco o texto, tá? Esse texto aqui ele é importante para a marca, ele é um texto que fica logo no topo da lata. Alguém que conhece a marca, ou alguém que está acostumado a ver, ficaria desconfortável talvez se não fosse tradicional. É como se eu tirasse o energy daqui do Monster,
ou tirasse as informações, ou ficasse muito vazia a lata. Tirasse uma perna dessa daqui, né? Dessa garra, uma garra dessa, entendeu? Eu acho que é o seguinte, galera. A gente tem que saber tratar, saber brincar um pouco. Essa lata em específico aqui, ela tá rasterizada, tá? Pra gente poder utilizar o carimbo, ou o smudge, ou o Blur Tone, que também é muito bom. Mas vamos lá. O que que eu fiz, galera? Não vou fazer de novo todo o processo, mas eu vou marcar toda a minha lata com a ferramenta de seleção, que é o que eu fiz anteriormente. Vou marcar minha lata com a ferramenta de seleção e vou pegar aqui meu carimbo. Com o meu carimbo, galera, eu peguei e comecei a retocar de forma livre, de forma leve. Tirei as imperfeições, marcas que eu não queria na imagem. Principalmente essa iluminação muito pesada, eu ajustei ela mais tarde. Vocês podem ver que ele replica exatamente o que você pegou. Então, vai ter partes que você vai ter que repetir e corrigir. Mas é comum, galera. É assim que funciona a ferramenta mesmo. Para quem não utiliza essa ferramenta, tem bastante tutorial explicando, tá? Por aí. Inclusive, com o Vini, nos cursos dele, vocês podem dar uma olhada nos materiais que ele tem lá sobre Photoshop, Descomplicado, etc. Galera, basicamente é isso. Ó, vocês podem ver que, pô, em poucos minutinhos, cara, 3 minutinhos, assim, a gente faz muita coisa brincando aqui. Igual, eu tô falando com vocês e vou lá brincando. Eu vou limpando. Aí você me pergunta, vai me dar um ar de opacidade, vai me dar um ar de solidez não 3D aqui? Vai me dar um ar disso? Sim, vai dar. Por isso que eu vou te mostrar exatamente o que a gente vai fazer mais pra frente. E os retoques são feitos assim, basicamente assim. Aqui, ó, tirei meu dedo. Aqui eu já começo a pegar do nível mais abaixo da cor pra gente mesclar. Porque senão vai ser tudo na mesma cor e aí sim vai ficar bem chapado e a gente vai acabar não tendo a visibilidade do 3D da lata. Ó, você pode ver que replicou um pouco da iluminação. Deixa eu até aumentar e diminuir um pouco a dureza do pincel. E é isso aí, ó. Mais ou menos para vocês terem uma ideia. Por que que eu faço essa marcação da seleção da lata? Porque se eu fizer isso sem a seleção, ó o que acontece, galera. Eu posso vazar o meu traçado e depois tem muita gente que comete esse erro, inclusive eu já cometi muito, de não entender que a ferramenta de seleção poderia auxiliar. Muita gente não faz assim como eu também, tá? Depois tem muita gente que vai querer corrigir na borracha e vai acabar fazendo isso aqui, ó. Aí vai comer um pedaço do seu produto, igual eu também já cometi o erro, muita gente ainda comete, que é basicamente fazer recorte na borracha ou criar uma máscara e vir tirando com a máscara, né? Que é um método não destrutivo, mas ainda assim atrapalha. Vou aqui voltar. Mas caso você crie alguma coisa que passe, você pode também utilizar a seleção quadrada, dependendo do seu objeto, e excluir exatamente só aquele ponto que você gostaria de excluir. Por exemplo, você viu aqui, ó, ficou um pouco pontudo aqui, mas eu só deletei exatamente o meu ponto onde eu queria. É bem simples. Então, galera, pontos de retoque. No meu caso, na minha lata, eu tirei reflexos muito absurdos de iluminação, pessoas, corpo, tudo que pega que no ambiente manipulado ali provavelmente não teria, a não ser que faça parte da composição e tenha que ter esse reflexo. Então vamos lá, não tiro as informações da lata, tá? Eu deixo para deixar o mais fiel possível. Embora não apareça tanto às vezes nos seus projetos finais, pode ser que apareça sim. Então vamos lá. Vamos voltar lá para a ferramentinha de seleção. Aí está selecionado. Gente, seguinte, faça isso em toda a lata. Toda a lata, as partes que você entender que é necessário. Você vai perdendo
ganhando espaço no preto e perdendo espaço nos outros pontos. Vocês podem ver que ela não está tratada, a imagem ela está literalmente crua, tá? Uma imagem crua, ela é, na verdade, essa imagem. E a gente já começou o tratamento. Após o tratamento, galera, da lata, os pontos mais difíceis eu aconselho vocês deixarem para o final, que são um A perdido aqui, que vocês viram. Deixa eu passar até pro lado. E aqui um T também semi-perdido. Por quê? Porque já a iluminação comeu metade dele aqui. E todas as outras letras não estão tão destacadas assim. O que a gente vai fazer? Vai pegar o carimbo também na mesma proporção ali das fontes mais ou menos. E vamos aumentar a dureza dele. Tentar pegar não muito externo e consertar essa dureza. Porque a lente de qualquer aparelho, de qualquer câmera, ela distorce muita coisa. Tem métodos artificiais para você reproduzir esse tipo de efeito. Mas nesse caso aqui da nossa foto, não é o que a gente quer. Vocês podem ver que aqui está marcando um pouco, vocês só diminuem um pouco. E você ganha um pouco mais de força e um pouco menos de força. Você diminui. Assim você alinha. Aqui eu não fiz perfeito, é só para mostrar para vocês, tá? Aqui ó, a gente vê um pontinho de falha. Na verdade eu acho que é até da fonte isso, mas caso não seja, galera, vocês acabam tirando, tá? Limpando a sua fonte. No caso do A perdido, Josh, o que eu faço? Eu venho com a ferramenta de laço. E eu simplesmente replico esse A. Dei um Ctrl J. O A replicado. O que a gente vai fazer? Após limpar toda essa seleção aqui, toda essa área aqui. Eu vou até fazer com o laço aqui para ver se ele muda alguma coisa. Eu acredito que não. Mas é só um teste. Vou até tentar fazer. Aí ó, ele deu uma limpada ali só para a gente mostrar. De uma forma rápida. Está aplicado. Nosso A replicado está aqui. A gente vai horizontalizar ali um pouco. E vai ver mais ou menos qual que é a distância. Não precisa ser perfeito, cara. Geralmente não vai ficar perfeito. E com uma máscara, a gente vai limpar. Aqui no pincel. Toda a parte preta. Toda essa parte aqui. Até mesclar. Uma limpeza rapidinha aqui, meio cachorro, mas mesclou, show de bola, galera. Mesma coisa com o T, se possível, só circular, tentar alinhar essa parte do T a essa na mão mesmo, cara. Se você usa uma mesinha digitalizadora ou no próprio mouse, se você sente dificuldade, acho interessante você treinar a sua melhor forma para fazer isso, porque às vezes é meio chato, é meio maçante. Talvez uma mesinha canse menos que o mouse. Eu trabalhei totalmente com o mouse nesse projeto. Então vamos lá. Preciso de uma iluminação lateralizada, uma iluminação de trás, uma iluminação de frente. O que eu posso fazer para a lata refletir igual ela reflete essa luz artificial, essa luz orgânica aqui, e fazer de uma forma artificial? Ó, tô aqui com o meu carimbo. O meu carimbo eu pego ele e replico de algum ponto orgânico da imagem e colo ele aonde eu quero. Lembrando, se vocês forem fazer isso, ferramentinha de seleção. Por quê? Porque ela vai marcar para você na imagem exatamente o que você precisa, tá? A margem, o limite. Aqui vocês podem ver que ele replica, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar só um ponto pequeno do branco aqui. E aqui, nessa ponta aqui, eu vou ir marcando até ele pegar meu branco aqui. Eu posso fazer isso de forma artificial? Passar um pincel, um brush branco? Posso. A minha ideia, na verdade, é manter a fidelidade das cores já presentes no produto. Por quê? Porque artificialmente é muito complicado.
Gente, é muito difícil você. É muito mais difícil, no caso, você produzir um efeito artificial a um efeito que já tem na própria imagem. Por exemplo, no meu último projeto que eu fiz em parceria com o Johnny, a gente acabou fazendo todas as fotos no próprio McDonald's. Por quê? Porque ambientar seria muito mais fácil mais tarde. Então aqui, ó, sendo feito um brilho artificial. Aqui eu também tô te fazendo de uma forma mais rápida, sem muitas delongas também, porque senão vai muito tempo para vocês entenderem um trabalho que leva bastante tempo. Mas é basicamente isso. Vou colocar aqui um BG para vocês entenderem da onde que eu gostaria de estar jogando minha iluminação aqui. No meu caso, minha iluminação estaria vindo desse lado aqui, ó. Nesse caso aqui, minha iluminação estaria exatamente vindo daqui, desse ponto. É, desta forma. Mas, como eu deixei as marcas na frente, pode ser uma iluminação cruzada, uma iluminação frontal, uma iluminação superior, uma iluminação de baixo, dependendo de onde eu fizer o meu ponto de brilho. Galera, terminando o alinhamento, o retoque de toda a lata, vocês vão perceber que vocês vão ter um resultado mais ou menos. Deixa eu até deixar outra aqui. Vocês vão ter um resultado mais ou menos assim. Vamos lá para a latinha. Um resultado mais ou menos assim. A minha lata retocada ficou exatamente assim. Essa é a minha lata retocada. Ó, estão vendo aqui o detalhe do A onde eu falei para vocês? Eu até salvei ele como A. Esse aqui é meu A. Exatamente como eu mostrei na outra imagem. Vocês estão vendo que eu até dei uma diminuída. Muita gente prefere usar o Warp, né? Para mexer ou efeito de marionete, né? Para alinhar a lata, usar a regra de terços. Fiquem à vontade para utilizar como vocês preferirem, tá? Mas no meu caso, ó, toda a lateral, todo o trabalho de remoção da imagem, ó, vocês podem ver que ficaram bastante detalhes ainda, tá? No cru da imagem, no bem cru mesmo, porque não ficou totalmente limpo, tá? Eu não dediquei tanto espaço aqui, tanto tempo aqui, porque essa parte vai ficar um pouco mais escondida, segundo o meu projeto na minha mente. Então vamos lá. Finalizei o retoque. Vocês podem ver. Comparação. Tirei toda a iluminação superior praticamente, deixei só uns pontos bem destacados. Por quê? Porque eu queria dar um brilho mais avantajado. Aqui eu mantive e fiz toda uma montagem de brilho lateral. Vocês podem ver que não ficou perfeito. Por quê? Porque o pós disso aqui ainda dá vida a essa iluminação que eu coloquei aqui. No meu caso, eu coloquei uma iluminação superior e lateralizada. E inferior eu coloquei uma iluminação um pouco mais leve, como se fosse o reflexo da iluminação de cima, que a gente já vai chegar lá. Então vamos lá. Essa aqui sendo a minha lata, eu trabalhei o que nela? Para vocês entenderem, o BG escuro, que eu acabei não explicando antes, vocês podem fazer tanto antes quanto depois. É basicamente um gradiente, tá? Um gradiente radial do cinza para o totalmente preto. E é um cinza grafite se vocês quiserem anotar as medidas, tá? O hexadecimal delas, tá? Você pode anotar. E o total preto. Ok? Eles dão bastante contraste ainda, embora um seja muito próximo do preto, né? E eu trabalhei com dois gradientes. Um para fazer o meu fundo da minha imagem e outro para fazer o meu solo. Como que eu fiz isso? Galera, você simplesmente pega o seu BG e você rasteriza ele ou cria um objeto inteligente. Aqui eu rasterizei por quê? Porque eu simplesmente
expando e faço um solo para minha imagem. No meu caso, eu fiz o solo inferior, né? Eu usei mais de uma camada só para o chão. E aqui, ó, galera, a gente limpa. Não deixa tão dura a imagem. Vocês podem ver que dá uma sensação de que é uma parede, de que é uma curva ascendente, né? Para o superior. É assim que eu faço o meu solo. Aqui no meu caso. Meus dois BGs principais aqui feitos. Minha lata posicionada, galera. Próximo passo, eu vou trabalhar com a testando a minha iluminação, como se fosse num estúdio mesmo. Você testa a sua iluminação primeiro para saber da onde que seria melhor vindo a luz. Se você testa vendo o seu retoque. Se o seu retoque foi para um lado, você testa a luz sempre para o lado principal. Então aqui eu coloquei o meu fundo verde aqui na, na imagem. Ela não fica bonita assim, galera. Vocês vão olhar, vocês vão ficar desconfortáveis. Eu vou trabalhar com testes de iluminação na lata, mas vamos coordenando, tá? A minha lata está aqui. Os próximos passos são sempre o tratamento da sua imagem. No meu caso, eu só usei curvas, brilho e contraste. Suficiente para escurecer bastante a lata e dar bastante contraste no curvas, tá? Vocês podem ver que não tem nada a ver com aquela primeira lata que vocês viram. Vocês acabam já escurecendo, já tratando de uma imagem um pouco mais detalhada. E aqui brilho. Se eu colocasse só brilho, eu ia ter um pouquinho de problema. Aqui eu tô com brilho e eu diminui um pouco o contraste já, porque a curva já está muito alta. Aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu abaixei um pouco e no outro ponto eu subi um pouco. Vocês podem ver, parece que não, tá escuro, não sei, mas testando a gente vai vendo, né? Depois de colocar a iluminação, você entende o porquê tá tão escuro ou porquê tá tão claro, tá? Aí aqui a gente testa. Aqui deu uma realçada nos tons. Vocês podem ver que deu até uma estourada, mas é necessário, tá? Vocês podem ver, eu passei um pouco de iluminação, sempre Alt aqui, mantendo sempre em cima da sua camada, tá? Sua layer, ela tem que estar marcada, senão o seu efeito vai vazar e vai pro resto da sua arte, vai acabar ficando confuso, até feio. Brincando um pouco com isso, galera, a gente testa, tira e coloca os efeitos. A gente parte para as sombras ou, voltando para o BG, é o solo, que é muito importante. No meu caso, galera, eu vou estar disponibilizando todos o setup inteiro que eu utilizei, que é basicamente os assets, né? Que eu utilizei isso aqui, que é um vapor d'água que fica no vidro de chuva, sabe? Peguei isso aqui, gente, num banco de imagens grátis. Isso aqui vou deixar disponível num link para vocês. Usei um vapor de... deixa eu até colocar um BG aqui para vocês visualizarem. Utilizei um vapor d'água como se fosse gelado, sabe? Esse vapor d'água, eu simplesmente peguei ele. Ele vai com essa margenzinha aqui da imagem, tá? Que ele tá em PNG. E ele vai com essa margem marcada. É só vocês apagarem na borracha ou na máscara. Esse vapor d'água eu utilizei. Eu também utilizei algumas gotinhas que a gente encontra em PNG também. Ou vocês podem acabar utilizando até mesmo só esse efeito, porque ele sobrepõe com os modos de mesclagem. Vamos lá para a imagem. Aqui são os flares. Vamos lá para a imagem. Galera, vendo que está semi-ambientado, a gente acaba entendendo qual que é a proposta do trabalho. Eu fiz replicado o piso e o piso versão 2. Vou até renomear aqui, galera.
Uma das coisas que eu queria pontuar é que eu não tenho costume de renomear nenhuma camada, nenhuma layer. Por quê? Porque eu aprendi assim, gente. Cada um tem seu jeito e não julgo ninguém. E espero que não me julguem também. E eu também tenho uma mania que muita gente acha chata, mas tudo bem. Que é basicamente isso daqui, ó. Esse cadeadinho, muita gente não gosta. Eu envio um arquivo para alguém, alguém fala: "Meu Deus, tá tudo bloqueado, como que eu faço?" Gente, ó, cadeadinho aqui, ó. Um palito que já foi. Então vamos lá. Basicamente eu repliquei, tá? Dois pisos, né? Que é aquela imagem com o vapor d'água, das gotas de chuva. E horizontalizei. O que que eu fiz com a imagem, galera? Eu basicamente deitei a imagem, distorci mesmo. Muita gente vai falar: "Ah, você distorce a imagem", distorce a imagem. E puxei talvez um pouco na diagonal. Para quê? Até encontrar um ponto onde não parecesse que era só uma imagem chapada, onde ficasse desconfortável de olhar. Eu só mexi ao ponto de ficar no ângulo onde parecesse que ela ainda tivesse em 3D. Aqui não dá esse efeito, gente. Vocês vão dar uma olhada, vocês vão falar: "Meu Deus, tá muito feio." Mas calma. Partindo disso, eu testo o meu BG com essa iluminação principal. Essa é exatamente a sequência que eu fiz, tá, gente? Eu não tô pegando agora, porque me convém. Às vezes eu me perco um pouco, mas é assim mesmo. Eu testo, dou uma alinhada e aí vejo se é isso mesmo, confirmo e parto para quê? Para trabalhar a parte de ambientação e o que seria a manipulação mesmo. Gente, eu usei uma gotinha que eu acabei baixando num site onde eu baixo PNGs, né? E eu vou deixar o link também da imagem, junto com a imagem. E eu comecei a ambientar com as gotas, né? Eu comecei a colocar gotas na minha composição. Essas gotas são PNG, galera. Simplesmente, não precisei fazer nada, não precisei é, ficar montando. Eu já vi gente fazendo no Illustrator, achei sensacional, mas dá muito trabalho falar para vocês. Para uma videoaula que eu espero que seja não muito longa, essas gotas aqui dão muito trabalho de fazer. Então, por isso eu tô passando para vocês como vocês acham prontas, tá? E é bem simples, tá? De conseguir. Essas aqui são as gotas. Eu até nomeei por numeração, tá? Porque eu utilizei replicado, tá? Muitas, ó. O efeito vai mudando e aumentando. Você pode ajustar exatamente onde você quiser. Essas aqui são as minhas gotas. Deixa eu até pegar aqui. Eita, tô pegando a imagem errada. Por isso que eu bloqueio, gente. Eu tento não pegar a gota porque eu consigo movimentar exatamente para onde eu quiser as gotas da minha imagem. Entenderam? Aqui eu deixei ela meio quebrada aqui no ponto da garra aqui também, para dar esse efeito de que ela está dividindo, ela está escorrendo, ela acabou de sair de um ambiente gelado, tá? Eu não fiz o vapor tão forte nela, por quê? Porque a minha ideia mesmo é mostrar que ela saiu de um ambiente, ela tá ali ainda, ela tá refrescante, ela não tá congelada. Muita gente gosta de colocar um aspecto de congelado e me dá a impressão de que, meu, aquilo ali tá uma pedra. Aqui eu tentei fazer algo mais orgânico, algo mais clean, tá? Aqui eu repliquei novamente as gotas e eu vou replicar todas para vocês darem uma olhada no resultado final. Até replicar aqui 11. Galera, com todas as gotas selecionadas, já adicionadas, vocês podem ver o que deu um efeito bastante positivo aqui para a imagem. Vocês podem ver, eu coloquei gotículas muito pequenas e gotículas muito grandes, gotículas médias. Ela me dá um efeito muito bacana, mas ainda fica bastante cru. Olha aqui que bacana esse efeito das gotas aqui na parte de baixo, tá? Ó, no N ficou muito legal isso. Até dá uma ressaltada na tipografia da Monster. Aqui
a gente vê que ainda sobrou um pouco, né, daquele retoque que eu poderia ter feito na fonte. Por que que eu não fiz? Propriamente porque essa parte aqui ela vai ficar um pouco mais escondida e na sombra. Lembrando que eu ainda vou passar uma máscara de cor aqui para vocês, né? Então vamos lá. Próximo passo, ambientei minha lata, ela tá com as gotinhas da água, ela tá bem bonitinha. Depois de todo o retoque pronto, desculpa, depois de todo o retoque pronto, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e começar a tratar de iluminação. Galera, eu quero tratar bastante de iluminação antes de mostrar a parte onde eu faço vapor. Por quê? Porque eu vou querer saber exatamente onde eu vou pôr a iluminação e onde o vapor vai poder ficar ou não. Porque as duas coisas podem acabar não se conversando. Ninguém merece ver uma imagem onde tem cor em tudo que você vê. Gente, não é que seja ruim, eu já vi muito trabalho assim e já quis muito auxiliar. E essa é a minha oportunidade de mostrar para vocês que é possível fazer uma imagem que não seja cansativa de olhar. Que é onde a pessoa coloca a mesma cor estourada de um lado e a outra cor vazia do outro. Ou que faça nenhum tipo de divisão. Divisões duras. Eu vou ensinar a fazer divisões mais leves. Então, para trabalhar a iluminação, eu vou voltar aqui meu efeito. Ele está um pouquinho forte ainda, mas é porque a iluminação completa não está feita, tá? Mas vocês podem ver que o efeito na gota fica sensacional. Ela até replica, tá? Aqui eu dei uma replicada, porque a luz ela tem muita luz que eu bati de cima para baixo. E luz lateralizada. Vocês podem ver que nessa lateral aqui eu não coloquei muita iluminação. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou até deletar essa layer aqui que ela tá vaga. Iluminação superior. Iluminação superior. Galera, essa iluminação ela tá com o modo de mesclagens em overlay, tá? Ela tá sobrepondo. As duas estão em 100, não, uma está em 100 e a outra está em 58% de opacidade. Olha só qual é a diagonal que eu fiz para essas luzes. Eu fiz exatamente esse processo. Gradiente, ferramenta de gradiente, e desci uma diagonal no branco. Aqui o meu vai descer um preto, aqui está selecionado preto. Mas desci uma diagonal. O que essa luz me ajuda? Ela me ajuda a não perder a força nas laterais, que é da onde minha luz principal vai vir, que é exatamente essa, é uma luz de apoio. Eu faço primeiro as luzes de apoio porque as principais não conseguem definir tão bem as outras, tá? Eu gosto de fazer o processo invertido, muita gente faz ao contrário. Lembrando que o critério é de vocês. O meu exemplo aqui não é uma regra, tá? Longe disso. Então vamos lá. As iluminações de apoio. Fiz um gradiente diagonal de baixo para cima. Aqui ele está em soft light. Se eu colocar ele em normal, vocês vão dar uma olhada. Ele está lateralizado inferior, tá? Ele está um pouquinho de baixo, um pouco lateral. Esse processo ele auxiliou bastante na luz que reflete no piso, tá? Nessa parte onde a lata ela tá repousada. Agora eu vou ativar a iluminação traseira, tá? Onde vai cobrir o meu flare mais para frente, que é exatamente esta parte aqui. E meu processo de iluminação está basicamente pronto. O que eu vou precisar fazer? Ao adicionar os flares, isso vai fazer muito mais sentido para você. Com as sombras também, tá? Eu vou partir para a cobertura do flare de baixo, que eu vou deixar ele aqui. Esse aqui seria o meu flare, que a gente já vai voltar nele, o porquê que ele está aqui, como que eu coloco ele. E aqui é a cobertura do meu piso. Eu coloquei ele numa opacidade de 13%. Por quê? Porque ele tem que ser leve, ele tem que ser
quase que imperceptível, porque ele não tem a mesma pressão de iluminação que a parte de cima vai sofrer, que é a parte principal, que é a lata. Eu coloquei o flare embaixo, mas vocês podem ver que depois o foco praticamente sai dele, né? Então vamos lá, para as luzes e após as sombras, tá? Primeiro ponto de luz, os flares superiores. Vou precisar colocar os flares superiores já, para vocês entenderem. Aqui eu peguei um flare no mesmo site onde eu peguei as gotas em PNG. Eu acabei baixando, tá? Esse flare, eu gostei muito desse efeito. Ele dá um efeito muito bacana, ele vem desse jeito aqui, tá? Ele vem preto. E na hora de usar os modos de mesclagem, você vem aqui, ó, em screen, tá? Ele fica logo abaixo. O screen ele anula o fundo preto. Na verdade, toda essa seção aqui ela acaba anulando, só que umas ficam mais fortes do que as outras, como vocês podem ver. O screen ele limpa bastante. Aqui, esse verde, flare verde, ele vem por cima desse, no caso, e ele deixa a minha iluminação na cor, na tonalidade da minha marca. A minha marca ela precisa ter essa tonalidade. Vocês podem ver que o efeito que é dado é muito, muito mais claro, nítido, que vai dando forma e entendimento para sua imagem. Sua imagem começa a ganhar vida. O que eu fiz basicamente aqui? Eu peguei o meu brush, igual todas as sombras que eu utilizei, igual todo o processo de iluminação que eu utilizei. Peguei o meu brush na tonalidade de verde, que eu posso basicamente pegar uma tonalidade da lata mesmo, né? Depois de tratada. E eu fui pintando por cima, em cima de uma nova camada. Nova camada, feito. Escolha um modo de mesclagem, o que escolher sobrepor. E aqui eu sobreponho o que eu quiser do meu flare, da minha camada embaixo. Ele não vai sobrepor mais nada além disso, porque você colocou somente para ele. Se você tirar aqui, você vai ver o que acontece, ó. Eu acabo sobrepondo a minha imagem inteira, e não é isso que a gente quer. Isso acontece muito em arte por aí, e é uma correção até que eu deixo, é uma dica, gente. Vamos marcar somente o objeto que a gente precisa que tenha iluminação. Nada de pegar e fazer iluminação. Não que seja errado. Opa, olha eu fazendo errado. Não que seja errado, tá? Fazer a iluminação dessa forma que eu vou representar aqui. Que a pessoa ela pega e circula o objeto. Essa é minha iluminação. Galera, isso não dá. Tem muita gente que faz isso e diminui a opacidade. Pronto, meu objeto está iluminado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de atitude, que lá na frente isso pode resultar num trabalho imperfeito. Não estou falando que é um trabalho ruim, mas pode ser considerado um trabalho que foi feito de uma forma não tão esperada, não tendo o resultado esperado, né? Você pode acabar até se frustrando, falando, oh, poxa, mas por que que não deu certo? Inclusive você passar isso para frente, pode ser que fique até desconfortável. É um tipo de trabalho mais bonito, pontuar ele assim. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com a iluminação inferior, que vai ser o meu reflexo disso. Vamos lá para as layers de baixo, que é exatamente aquele flare que eu fiz mais leve. Por quê? Porque a ideia é que ele seja um reflexo indireto desse cruzamento aqui, desse triângulo, tá? Ele é um reflexo indireto e vocês podem ver que ele tem até uma força, como se ele tivesse batido. A minha ideia foi fazer um laser, tá, gente? Um laser não sem feixe, sabe? Um laser tanto indireto. Juntamente com o flare de baixo. A iluminação, tá? A força. Todo laser ele reflete em algum lugar, tá? Não sei se vocês já brincaram com laser, aqueles que a galera joga em avião. Não façam isso. Mas tem aquele laser, a galera pega e joga.
Ele vai muito forte, ele é muito longe. A minha ideia foi fazer um efeito como se alguém estivesse tacando um laser, um raio laser na lata, para dar um efeito de força, de amplitude. É, como se a lata recebesse uma força, um brilho. Pensei em utilizar raios, tá, gente? Mas para fugir um pouco do clichê do que a marca representa bastante, eu tentei puxar para algo mais dinâmico, algo que seja um pouco menos clichê, vamos dizer assim. Então vamos lá. Seguido do flare de baixo, vamos trabalhar o flare lateral esquerdo, que é um flare mais leve, tá, gente? Ele quase não aparece. Ó, vocês podem ver que ele tem uma porcentagem de aparência aqui em cima, uma porcentagem de aparência aqui embaixo. Só que é só um flare, literalmente um flare, que ele corta a lata como se fosse, meu, refletiu ali, refletiu aqui, refletiu lá. Tipo, a lata ela conversou com o ambiente. Vocês podem ver que o meu fundo ele tá totalmente escondido, que ele tá totalmente marcado aqui, né? Vocês podem entender que o fundo ele tá um pouco apagado, um pouco longe, como se fosse um horizonte, mas ele não tá tão apagado assim, ele tá bem evidente para falar a verdade. Aqui embaixo vocês podem acabar percebendo, tá? Que o horizonte ele some, mas aqui em cima a gente tem uma impressão de que não é um céu, de que ele não tá num lugar aberto. E a ideia nunca foi essa, tá, gente? Basicamente, é só fazer a mesma coisa. Lembra lá, brush, uma máscara, tá? E no brush a gente pega e faz aquela marcação. A gente pode fazer antes do efeito de mesclagem. Por que que eu faço sempre o modo de mesclagem antes? Porque sempre ele vai cobrir antes, tá, gente? O que eu tô fazendo livre, o que que a gente faz? A gente pega, joga lá pra cima aqui, Alt, e aperta com o botão esquerdo do mouse, e ele já vai pra baixo. E tudo que eu pintar, ele vai pegar. Deixa eu só tacar no lugar certo, gente, que aqui é meu flare. Ele vai pegar exatamente só o que eu precisar. Meu flare está bloqueado. Opa, opa, opa. Fiz errado. Calma lá que dá certo. E aí eu vou brincar com o quê? Vocês podem ver que pegou um pouco fora porque o flare ele ainda é preto, tá, gente? Em volta. Vamos lá. Eu fiz esse flare mais leve aqui para vocês verem, mas vamos voltar ao que era. Aqui já com a iluminação um pouco brilhosa, brincando um pouco com o ambiente. Parece que vai ficar um pouco destoante, vai sair fora, mas vamos continuar, gente. Essa aqui é a última parte. Vamos brincar um pouco com as sombras, tá? As sombras são muito importantes, até porque uma iluminação que vem diretamente de cima reflete embaixo e bate no outro canto não é fácil de fazer. Aqui é o meu ponto mais fraco, então desse lado aqui será a sombra mais evidente. Aqui é o meu ponto mais forte, aqui provavelmente não terá sombra. No mínimo uma marcação. Então vamos partir para a sombra debaixo da lata, que é essa sombrinha leve que eu fiz aqui. Essa primeira sombrinha leve aqui, ela serve para quê? Simplesmente para apontar que aqui vai ser a minha sombra. Aqui eu trabalho com mais um pouco de força. Lembrando, todas as minhas camadas acima da lata, até pelo menos os vapores e as névoas,
até as névoas, pelo menos, eu deixei marcado, tá? Que são parte da minha lata, elas não são parte do resto do ambiente, tá bom? Vou até dar uma pincelada agora mais perto para vocês darem uma olhada de perto como que ficou, gente. Para quem tava com dúvida de, poxa, não vai dar certo, tá ficando estranho. Vocês podem ver aí, tá? Ela pega, ó, só mostrando aqui um pouquinho mais de perto. Um pouco refinado, as letras não deu muito para trabalhar alguns pontos mais difíceis, tá? Mas com mais tempo, e quem tiver tempo para estudar aí, pode fazer o quanto de retoque precisar e quiser, tá? Aqui em cima eu fiz bastante retoque, isso aqui tinha uma marcação enorme na lata original, vocês podem olhar. Elas têm umas marcações aqui embaixo. Não tira a fidelidade pelo simples fato de que está muito iluminado. Se uma luz que vem de cima reflete aqui embaixo não vai ter sombra, talvez desse lado. Então aqui eu fiz o que? Um reflexo breve e leve aqui do verde e marquei só a lateral da lata, assim como o ambiente todo está iluminado por esse tom de verde aqui, né? Um neon, né? Um tom forte. Então vamos lá, continuando nas sombras. A sombra inferior já foi aplicada ali. Agora eu vou fazer o que? Ela também está marcada em cima da própria lata. Então eu fiz o que? Dei mais uma pincelada. Como que eu fiz essa sombra aqui, gente? Vou mostrar mais ou menos o meu processo de fazer essa sombra. Peguei a cor preta, simplesmente, e só subi um gradiente preto de baixo para cima. Aqui vai ficar bem alto, que eu puxei forte. Aqui, ó, gente. É assim que a gente faz uma sombra um pouco mais alta, um pouco mais forte. Aí eu fiz o que? Diminui a opacidade até eu achar que ficava bom. Eu não queria sumir com a parte de baixo da minha lata. Isso é outro ponto que as pessoas cometem, o erro de sumir com a lata embaixo ou sumir com o objeto ficar escuro. Tem que ter a harmonia entre o objeto conversar com o seu ambiente e o objeto não ficar totalmente escuro ou totalmente claro. Ele tem que estar ambientado. E é basicamente o que eu fiz. A minha sombra inferior de baixo aqui da lata, ela ficou com 52 de opacidade, o modo de mesclagem está normal. E a sombra inferior dela ficou em cima das outras sombras que eu mostrei antes. Segundo passo, a minha iluminação principal vem de onde? Vem de cima. Se o flash principal vem de cima, o flare, eu tenho que fazer uma sombra jogada para a direita. Essa sombra para a direita, como que eu fiz ela, gente? De novo, brush. E fiz o brush. Gente, papo de 2 minutinhos você faz uma sombra dessa. Apaguei com a borracha mesmo. Métodos não destrutivos. Pega o seu brush novamente. Ou você faz com o seu brush novamente aqui. Só para mostrar mais ou menos por cima como que eu fiz, tá bom, gente? Eu tirei um pouco da opacidade. Tá feito uma sombra breve aqui. Vou até apagar de baixo para mostrar. Fiz uma sombra. Vou até aumentar um pouquinho aqui, que igual eu tirei de baixo ficou. Aí, ó, uma sombrinha jogada para direita. O que eu posso fazer para alinhar essa sombra? Galera, você pode fazer gradiente de baixo para cima, gradiente de cima para baixo. Vocês podem ver como fica melhor para vocês. Aqui eu vou manter a minha sombra original. A que eu acabei de fazer antes, né? E ela tá bem leve, ela tá cruzada. Aqui ela tá batendo daqui para cá, para essa direção. Aqui o flare principal de encontro. E como o principal tá aqui, eu prefiro que ele reflita mais do que para lá. Para lá já tá muito escuro. Se eu tacar mais sombra, ninguém vai ver meu horizonte artificial. E basicamente de sombra, eu trabalhei isso, galera. Esse é o meu trabalho de sombra. Sombreamento foi muito pouco trabalhado, se for falar bem a verdade. Não precisei brigar muito com a minha imagem. Como vocês podem ver, já dá um efeito de ambiência. Pô, dá uma sensação de que a lata ela tá num lugar tipo espacial, ela tá tipo meio que perdida ali. Estão jogando um flash nela, um flare nela.
Então vamos lá. Galera, névoa. Como que eu fiz a névoa? Vamos lá voltar pro vapor d'água. Minha névoa foi literalmente só essa imagem, galera. Não precisei de mais nada. Achei que ia precisar, baixei bastante coisa. Baixei muitas coisas. Deixa eu até fechar. Baixei muitas coisas e achei que ia precisar. Não precisei, galera. Vamos lá. Essa aqui é a latinha. Primeira névoa. Primeira névoa foi vapor traseiro. Galera, esse é o vapor. É aquela névoa. O que que eu fiz? Eu basicamente peguei ela. Deixa eu até bloquear. Gente, costume meu, bloquear as camadas para que elas não me atrapalhem em nada do que eu fizer abaixo delas. Aqui tem o flare, aqui tem a iluminação, aqui tem outro flare, aqui tem outra iluminação e aqui tem outra iluminação. Aqui tem minha névoa. Galera, essa é minha névoa inferior traseira. Ela tá bem leve, vocês podem ver que tá bem sutil. Ela tá com opacidade de 100%. Ela tá numa opacidade tradicional. O que que eu precisei fazer? Peguei o meu brush e só limpei em volta da minha imagem, em volta. Não precisa apagar tudo, gente. Lembrando, sua imagem ela precisa ter realismo. Se você vê que as pontas do seu flare tá duro, das pontas da sua névoa tá muito dura, tá muito forte, o que que você faz? Você vem aqui, máscara, vou fazer aqui nessa tela para vocês verem, máscara e diminui um pouco da força. Você pode até diminuir a dureza daqui, ó. Gente, tranquilo, coisa simples de fazer. Aconselho não comer muito da imagem, que senão você perde o que você tinha de proposta. Aqui com a iluminação artificial batendo na parte direita e a parte esquerda só com o horizonte barra os flares de apoio, né? Aqui, vapor traseiro do lado esquerdo. O que que eu fiz? Deixei ela um pouco mais evidente, né? Esse vapor esquerdo aqui, né? É exatamente, vocês podem ver que é exatamente a mesma imagem, só que está refletida. O que que eu fiz? Dei aquele esquema de apagar a lateral. Gente, apagar a lateral. Coisinha básica, rápida. Apaguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E ela vira uma imagem que não existia. O que existia aqui era outra coisa. Eu nem sei o que que era. Mas era outra coisa. Vamos lá. Próximo passo vai ser a continuação da minha névoa, né? Do meu vapor gelado. Aqui uma névoa um pouco maior. Ela está um pouco à frente. Como vocês podem ver. Ela está apagadíssima. Porque ela só cobre exatamente... Opa! Peguei uma iluminação aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu bloqueio, gente. Não aconselho, mas eu bloqueio. Eu bloqueio e eu não tô nem aí. Eu vou bloquear minhas camadas. Sou eu que mexo. Vamos lá. Névoa maior. Ela tá bem apagada, ela tá marcando aqui. Gente, sinceramente, eu acho que ela dá um upzinho mínimo, tá? Eu fiz ela meio que só pra apoiar. Eu vou até dar uma diminuída um pouco mais aqui no meio, pra falar a verdade. Que eu tô sentindo um pouco de dificuldade em interpretar ela. Vou desativar ela por enquanto. Aí, ó, o designer faz as coisas e não lembra, gente. Meu Deus do céu. Eu fiz um vapor de brush para ficar exatamente em cima da lata. Esse efeito ele me dá o efeito de que a lata está gelada, tá? Ela não tá só molhada, ela tá gelada. Gente, ai, perdeu o brilho da lata, a lata não é mais a mesma lata. Não, coisa boba, pouca coisa. Ela está em 11% de opacidade. Modo de mesclagem. Aí o método de mesclagem. Modo de mesclagem 11. Não, modo de mesclagem normal. 11 é a opacidade. Então, olha, se eu subir um pouco
a opacidade, ele perde um pouco aquele efeito de gelado que eu falei, ele começa a dar um efeito opaco, fica um pouco apagado. Talvez para iluminação isso seria bacana se fosse feito do outro lado. É isso que eu ia falar para você, gente. Vocês querem fazer uma iluminação artificial com um modo de mesclagem normal, com opacidade média, não vai ficar iluminado realista, ele vai ficar iluminado artificial, como se fosse um 3D, um render, sabe? Então peço que vocês tomem bastante cuidado, tenham bastante atenção quanto a isso. Se vocês querem causar efeito de sobreposição onde o reflexo de um objeto seja realista, vocês pegam uma parte reflexiva real do objeto e vocês repliquem ele com carimbo, com o laço, ah, com o smudge, com qualquer ferramenta que vocês prefiram, band-aid, sei lá, vocês podem brincar à vontade. É literalmente o intuito desse desafio, aflorar ideias na mente de vocês. Aqui o vapor lateral e aqui uma névoa superior, que é onde está batendo atrás do meu flare principal, é onde o meu laser bate, gente. A ideia é basicamente, eu não fiz o feixe no meio dessa névoa, justamente porque os flares já se cruzam. Ia ficar bastante complicado, tá? De entender, ia ficar um pouco meio Matrix. A ideia é não partir muito para viagem, assim. Eu viajei bastante, mas não quero viajar tanto dessa vez. A criatividade de vocês pode rolar solta. A minha me limitou nisso. Essa foi minha névoa superior, vocês podem ver antes e depois. Gente, mesmo esquema. Névoa, apago onde tiver mais forte, retoco o que tiver que retocar. Tanto é que eu vou retocar aqui alguma coisa. Para retocar, como que eu faço, Josh? Pega o pincel, o brush, vai na sua máscara e põe na cor branca. Você recupera tudo que você perdeu. Você pode ver aqui que eu perdi bastante coisa nessa brincadeira. Eu vou até recuperar. Vou até recuperar alguma coisa que eu vou dar uma... Ai, gente, foi direto na, na, sem ser na máscara. Deixa eu colocar aqui no preto, gente. Eu não tenho mania de usar o X para trocar ali, tá, gente? Então não reparem. Para quem aí tá mais tempo no design, quiser ir me criticar, por favor. Eu tô aprendendo ainda também. Tá bom? É basicamente isso. Essa aqui é a minha névoa superior. Névoa maior, copy. É minha cópia, né? Eu não nomeio. Essa aqui é a minha névoa maior, gente. Essa aqui é a névoa que eu gosto mais, que ela dá a sensação de profundidade. Por enquanto não dá para ver tão perfeitamente, mas é exatamente essa região aqui, gente. A minha névoa maior, ela vem até uma altura razoável, meia lata, e ela cruza o meu espaço. Só que aqui no flare ela quase não é perceptível por causa da força da iluminação. Essa iluminação ela impede um pouco a ação dela. Aqui eu refleti, eu inverti o lado e lateralizei a minha névoa maior. Ela ficou bem apagada. Até porque ela está em cima da luz, tá? E aqui, mais uma vez replicada. Dessa vez, o lado lateral esquerdo da minha lata. Essa aqui é a minha névoa esquerda, tá? Exatamente a replicação do lado direito, só que com os efeitos invertidos. E deu um efeito muito bacana. A névoa está caminhando pelo meu cenário. Vocês podem ver. Chão, fundo infinito. Não sabemos o que tem lá atrás. Aqui direcionado um laser onde ele reflete em 3 pontos, ele faz esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Ele dá 3 pontos de iluminação. O mais fraco perde, porém ele ainda ilumina o meu ambiente. É como se ele fosse lá para trás,
e ele só iluminasse parte do meu objeto, como se quase não fosse perceptível. E aqui a gente vai finalizar com o que, gente? É bom lembrar disso. É muito difícil eu ver um reflexo de objeto que é feito numa superfície sólida, plana, onde o objeto ele é realmente refletido. Porque se eu reflito essa lata, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos utilizar a lata. Meu Deus do céu, eu fiz uma linha aqui aquela hora para explicar. Deixa eu apagar. Se eu reflito um objeto, vamos usar de exemplo o outro lado. Se eu reflito o meu objeto de uma forma direta, eu vou ter pelo menos 2 a 3 pontos de divergência nessa lata. Repliquei minha lata. O que eu faço agora? Dei um flip nela, certo? Se você só rotaciona ela, a sua escrita vai ficar ao contrário, o seu M vai ficar para o lado aqui direito, o seu R vai ficar para o lado esquerdo. Outro problema muito grande que eu ainda tenho até hoje é isso aqui, as pontas inferiores não se encontram. O que eu faço para resolver isso? Gente, sinceramente, nesse trabalho eu não precisei fazer, mas caso precise, tenta sempre fazer a reflexão com a boca da lata, como essa parte sendo esta parte e esta parte sendo essa, porque geralmente você vai acabar apagando essa parte da sua do seu objeto. Você vai acabar apagando essa parte do seu objeto e vai acabar não sendo nem lembrado. Mas, gente, isso aqui não dá. Isso aqui fica muito complicado, fica muito estranho, tá? Eu aconselho que não façam. Mas vamos lá. Eu refleti de uma forma na qual ele apaga o suficiente para não ser perceptível essa não junção da lata, tá? Espera aí, deu uma travada. Gente, nossa, até assustei aqui. Falei, nossa, mas que lata feia, não tava assim. Tirei aqui. Gente, olha a diferença de uma reflexão direta e indireta. A lata como era, como ela fica após a sua ambientação. Gente, é didático. Vocês podem rever quantas vezes esse vídeo vocês quiserem. Eu espero muito que vocês entendam o que eu tô falando, tá? Eu tento passar a minha mensagem. É uma dificuldade um pouco grande às vezes para passar certinho exatamente como que faz. Qualquer dúvida, meu, tutoriais estão por aí, os cursos estão por aí. Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, pode chamar no direct, pode chamar no Instagram, nas redes. Manda direct, não entendi como que faz isso, onde que eu encontro. Gente, o Vini tá aí, o Design Complicado tá aí, tem muita coisa, muita bagagem, muito material, muita coisa rolando ali. Então, gente, aproveita, sabe? Aproveita. Vamos lá. Como que eu fiz a distorção por ser uma superfície plana, lisa e reflexiva? Já que ela reflete no chão, ela também reflete a iluminação no chão, ela também reflete os objetos, com força, não com força. Por que ele está refletindo na vertical? Porque minha imagem está na vertical e minha iluminação não tem muito a ver com a reflexão. Uma iluminação talvez frontal, sim, a traseira pouco importa. Não é ela que é responsável por trazer iluminação aos nossos olhos, tá? A nossos olhos vem o que está na frente. Então, basicamente é isso. Vou ensinar vocês como fazer essa reflexão apagada. Deixa eu até mostrar para vocês ela sem nenhum efeito, sem modo de mesclagem. Aqui ela está em soft, sem modo de mesclagem. Essa é minha reflexão, a coisa mais feia do mundo. Gente, as layers escondidas, vocês não contam para ninguém. É mais ou menos isso daqui. Vocês têm que entender que
Nenhum trabalho que pareça que vai ser lindo, realmente é lindo por debaixo dos panos. É difícil mostrar pra vocês que o tanto de coisa que a gente acaba tendo que fazer. Desculpa falar, mas acaba sendo bastante gambiarra, gente. Mas dá cada trabalho lindo por aí que eu vejo. Então vamos lá. Como que eu fiz? Deixa eu só voltar ao normal, tá feio assim. Aí, ó, ela mescla, tá? No meu piso aqui. O projeto tá salvo, tá, gente? Gente, eu vou fazer basicamente como eu fiz lá. Aqui eu mesclei na outra, no outro objeto, nesse caso em específico. Não minto pra vocês, eu tive dificuldade com a lata, é complicado. E o que que eu fiz, gente? Agora eu vou usar uma ferramenta que, se você não souber usar, você vai travar o seu Photoshop, o seu PC e talvez até a energia da sua casa. É muito complicado, tem que saber utilizar, dá trabalho, mas é o Smudge. O que que ele faz? Ele basicamente é como se você pegasse literalmente o seu dedo e passasse na tela, numa tela que está sendo pintada. Você já brincou na escola quando você era criança? Quando você pintava ou pintava alguma coisa com o dedo e você passava a tinta e a tinta, parte do desenho vinha com o seu dedo? É basicamente o que o Smudge faz. O Smudge ele puxa o seu objeto. Olha, ele distorce. Gente, eu tô fazendo bem devagar aqui, só em pedacinhos, porque se eu fizer rápido, ele demora pra terminar, ó. Ele demora. Mas você brinca com essa ferramenta até a ferramenta, até você achar que está distorcido o suficiente. Eu faço assim, gente. Vocês podem ter outros métodos de fazer reflexo ou coisas que se distorcem. Por exemplo, eu vou utilizar um reflexo na água. Gente, aqui vai parecer horrível isso aqui, mas convenhamos que faz sentido se você tiver uma composição pronta, uma composição melhor. E basicamente é isso, galera. Esse aqui é o meu processo de criação, o meu processo para esse desafio. Esse desafio, espero que seja leve. É um desafio leve, não é difícil, gente. O meu intuito com isso é essa parceria, né, com o Vini, é formar photoshopeiros descomplicados, que é basicamente a união dos dois canais para a gente poder o quê? Levar a criatividade, levar mais conhecimento, levar mais informação e técnica. Técnica é muito importante também, tá? Para vocês. Gente, tudo que eu falei aqui, ou nada que eu falei aqui, é uma regra. Nada que eu falei aqui é a voz da verdade. Nada que eu falei aqui é necessariamente a forma correta de se fazer as coisas. Essa é a forma que eu sei fazer, a forma que eu aprendi a fazer. E se vocês têm como compartilhar como vocês fizeram, o desafio está aberto. Gente, o que mais vai ser contado na hora da premiação, e não espero que vocês pensem só em prêmios, tá? O maior prêmio é talvez receber um conhecimento que vocês não tinham, mas o que mais conta, pelo menos para mim, na nossa avaliação na hora, vai ser exatamente criatividade. Não vamos contar tanto com setup. Muita gente pode ter materiais, podem produzir, se quiserem, com câmeras e tal. Os requisitos são breves. O desafio ele tem o intuito de mostrar para você que você pode fazer com o que você tem. Se você não tiver R$ 1 no bolso, você faz esse desafio. E esse desafio não é um desafio só para agora, pode ser um desafio para a sua vida. Você pode estar no seu trabalho, pode estar na sua casa, você pode estar, poxa, eu queria aprender Photoshop e eu não sei como faz. Ou eu sei Photoshop, mas eu queria saber esse tipo de trabalho. Nossa, eu queria vender, tô precisando de grana porque eu queria vender esse tipo de trampo, como que faz? Como que eu posso ser criativo a esse ponto? Vai no shopping, vai numa loja, oferece o seu serviço, faz um over delivery, mostra pro seu cliente, pro seu, para quem te assiste, né, o seu potencial. A minha forma de me apresentar para vocês é essa. Não há nada no mundo que pague o conhecimento desse. E não falo só por esse, tantas outras profissões, tantas outras áreas têm um conhecimento absurdo, merecem ter um conhecimento absurdo, ter reconhecimento.
absurda em cima desse conhecimento. Então, gente, valorizem o seu trabalho, valorizem o valor do seu trabalho. É, entendam que ah, nem tudo é por dinheiro. Isso que eu tô fazendo aqui é literalmente um over delivery, é uma forma. Eu não tô gastando nada com esse desafio. No máximo que eu gastei foi esse Monster e eu nem precisaria ter gastado com ele. Tanto é que eu não gastei nem com shampoo, nem com o ketchup lá da Heinz. Eu não gastei. Eu comecei a enquete, durei um tempo dentro do mercado. E só no tempo do mercado eu já falei, putz, vai ser esse aqui mesmo. Mas eu já tinha foto de todos, então, gente, vocês podem contar aí com a gente. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Vou estar mostrando aqui para vocês rapidinho o antes e depois de como foi o processo. Essa aqui é a minha foto original, a nossa lata tirada no mercado para um story, uma das, né? E esse aqui é o resultado final do nosso processo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Está verticalizado. Bom desafio para todos vocês. Abraço.